Aqui é o Antônio e vamos falar dos milagres de Jesus. Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Em João 11:35, Jesus chorou. Essa é a menor frase de toda a Bíblia e, ao mesmo tempo, uma das mais poderosas. Com apenas 2 palavras, somos levados a um mergulho profundo no coração de Deus. Não é apenas uma informação sobre um momento de tristeza. É uma revelação divina. Deus sente, Deus se importa, Deus chora com você. O contexto do choro de Jesus estava diante do túmulo de Lázaro, aquele que era seu amigo. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, estavam devastadas. As pessoas ao redor choravam. A dor da morte dominava o ambiente. E Jesus, mesmo sabendo que em poucos minutos traria Lázaro de volta à vida, chorou. Ele não chorou por desespero, pois tinha pleno controle da situação. Ele chorou porque sentiu a dor do outro. Ele se comoveu com a dor de Marta, com a lágrima de Maria, com o coração quebrado dos que estavam ao redor. Ele sentiu a perda como um amigo, como um irmão. E isso nos ensina algo muito profundo. Jesus não é um salvador distante. Ele é um Deus presente, um Deus que sente, um Deus que entende as nossas lágrimas. Quantas vezes choramos achando que ninguém nos entende? Quantas vezes sofremos em silêncio, esperando que alguém veja além do nosso sorriso forçado? A verdade é que nem sempre as pessoas percebem, mas Deus percebe. Jesus percebe. A Bíblia não diz que Jesus ignorou a dor das irmãs de Lázaro. Pelo contrário, ele parou, sentiu e chorou. Isso mostra que não há dor pequena demais para ele. Nenhuma lágrima é desperdiçada diante de Deus. No Salmo 56:8, Davi declara: Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Cada lágrima que você derrama, Deus recolhe. Ele as guarda, Ele as vê, Ele se importa. Jesus ainda chora hoje? Sim. Jesus ainda se comove com a dor da humanidade. Ele ainda sente quando alguém é rejeitado, quando uma mãe chora por um filho, quando um jovem perde as forças, quando alguém se sente sozinho. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o Jesus que chorou naquele dia em Betânia é o mesmo que está ao seu lado agora. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil. Talvez tenha perdido algo ou alguém. Talvez esteja lutando com ansiedade, medo, solidão ou rejeição. E talvez até tenha se perguntado: será que Deus se importa comigo? A resposta está neste versículo. Jesus chorou. Sim, Ele se importa. Sim, Ele vê você. Sim, Ele sente com você. Ele não apenas observa a sua dor, Ele entra nela com você. Um choro que antecede o milagre. Não podemos esquecer que depois do choro veio o milagre. Jesus se comoveu, chorou, mas logo em seguida ordenou que tirassem a pedra e chamou Lázaro para fora. Aquele que estava morto saiu vivo. A dor foi transformada em alegria. O luto se tornou testemunho. O choro de Jesus não é sinal de fraqueza, mas de amor. Um amor tão profundo que se envolve com a dor antes de transformar a situação. Muitas vezes, o nosso milagre também é precedido por lágrimas. Mas Deus está presente até nisso. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Se você está chorando hoje, saiba, Jesus está com você nessa noite. E o mesmo Jesus que chorou antes do milagre em Betânia está preparando algo para você também. A ressurreição vem, a resposta vem, a alegria vai voltar. Grande lição essa passagem nos ensina que Jesus não é apenas o Deus que resolve, mas o Deus que sente. Ele não está apenas interessado no fim da sua história, mas em cada detalhe do seu processo. Ele não quer apenas ver você vencendo, Ele quer estar com você enquanto você luta. O seu choro revela o coração compassivo do Salvador. Você pode ter sido abandonado por pessoas, esquecido por amigos, ignorado pelo mundo, mas você nunca foi esquecido por Jesus. Ele conhece sua história, Ele conhece suas dores, e mesmo quando ninguém entende, Ele entende. Hoje, Deus quer que você saiba, você não está sozinho. Você
Não precisa esconder a sua dor. Você pode levar suas lágrimas a Jesus, porque ele já chorou e ele ainda chora com você. Que essa simples frase, Jesus chorou, nunca mais passe despercebida por você. Ela é a prova de que Deus tem um coração que sente e que, mesmo sendo todo-poderoso, ele nunca foi indiferente à dor dos seus filhos. O significado real do milagre de Lázaro, Jesus, a ressurreição e a vida. Em João 11, 25, 26, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso? Entre todos os milagres de Jesus registrados nos evangelhos, a ressurreição de Lázaro ocupa um lugar especial. Não apenas por sua grandiosidade, afinal, devolver a vida a alguém morto há 4 dias é algo extraordinário, mas principalmente por tudo o que esse milagre simboliza e revela sobre a identidade de Cristo e o propósito de Deus para a humanidade. A realidade da morte de Lázaro estava morto, não apenas doente, não apenas inconsciente. Ele havia morrido e sido sepultado. Quando Jesus chega ao local, Marta diz: Senhor, ele já cheira mal. João 11:39. A morte já havia deixado sua marca. Essa cena nos confronta com a maior dor da existência humana, a morte. Nenhum dinheiro, nenhum poder, nenhuma ciência pôde impedir a morte de Lázaro. Ela é o fim inevitável de todos, e uma realidade dolorosa que o coração humano nunca se acostuma a aceitar. Mas foi diante desse cenário de fim, de perda, de impossibilidade, que Jesus escolheu manifestar algo extraordinário: o poder da vida eterna. Um milagre que aponta para algo maior é importante. Entender que Jesus não realizou milagres apenas para impressionar ou atrair seguidores. Cada milagre tinha um propósito, uma mensagem espiritual embutida. E neste caso, o milagre da ressurreição de Lázaro não era apenas sobre devolver a vida física a um amigo. Era sobre revelar quem Jesus é, a própria vida. Antes de realizar o milagre, Jesus faz uma declaração poderosa para Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse, eu tenho poder para ressuscitar. Ele disse, eu sou. Isso muda tudo. Jesus estava afirmando que nele está a origem da vida, a autoridade sobre a morte, a essência da eternidade. Portanto, o milagre de Lázaro é um sinal profético, um ato simbólico e literal, que aponta para a maior ressurreição que aconteceria pouco tempo depois. A ressurreição do próprio Jesus e, mais além, a ressurreição de todos os que creem nele. O poder de Jesus vai além do tempo e da morte de Lázaro. Estava morto há 4 dias. O número 4 na cultura hebraica representava o fim de toda a esperança humana. Eles criam que nos 3 primeiros dias o espírito ainda pairava sobre o corpo. No 4º dia já era considerado impossível qualquer retorno. Era o ponto final. Jesus chegou exatamente quando ninguém mais esperava nada, e foi intencional. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não chega atrasado. Ele chega no momento certo para mostrar que o que é impossível para os homens é possível para ele. Ao chamar Lázaro do túmulo com a voz de autoridade, Lázaro, vem para fora. Jesus demonstrou que nem a morte pode resistir ao som da sua voz. E se ele chama, aquilo que está morto em nós pode voltar a viver. Um casamento, um sonho, uma esperança, uma fé adormecida. O túmulo de Lázaro é o nosso também. Espiritualmente, todos nós éramos como Lázaro, mortos em nossos pecados, enterrados pela culpa, sem esperança de vida eterna. Paulo afirma em Efésios 2:1: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, mas Jesus veio até nosso túmulo. Ele chorou por nós. Ele nos chamou pelo nome e ele nos deu vida. O que ele fez com Lázaro é um retrato do que ele deseja fazer com todos os seres humanos: ressuscitar o espírito, libertar do pecado, dar uma nova vida. Tirai a pedra. Uma participação humana no milagre. Outro ponto importante é que Jesus mandou que removessem a pedra. Ele poderia tê-la,
tirado com um simples gesto. Mas ele deu essa parte a Marta, Maria e aos demais. Isso nos mostra que, embora o poder venha de Deus, ele espera que participemos do processo. Às vezes, a pedra que impede o milagre está nas nossas mãos: incredulidade, orgulho, mágoas, pecado não confessado. Jesus quer ressuscitar o que está morto, mas ele pode nos pedir: tire a pedra, faça sua parte, obedeça, abra espaço para o milagre. A vida após o milagre, Lázaro voltou à vida, mas não voltou ao túmulo. Ele saiu, caminhou, testemunhou, e muitos passaram a crer em Jesus por causa dele. O verdadeiro milagre não é apenas voltar à vida, é viver com propósito depois de ser restaurado. Se Jesus já te levantou, viva como quem saiu do túmulo. Dê testemunho. Seja luz. Mostre que o mesmo poder que ressuscitou Lázaro agora vive em você. O milagre da ressurreição de Lázaro nos ensina que Jesus não ignora nossa dor. Ele se compadece e age com amor. A vida verdadeira está nele, não apenas para este mundo, mas para a eternidade. Não existe tempo perdido para Deus. Até o que já cheira mal pode ser restaurado. Ele nos chama para fora da morte espiritual e espera nossa resposta. Você pode estar passando pelo 4º dia da sua vida, o momento em que ninguém mais acredita, onde a situação já fede e o coração já perdeu a fé. Mas hoje, Jesus está diante do seu túmulo e ele ainda diz: Lázaro, vem para fora. Ouça a voz dele. Saia do túmulo, tire as faixas, viva novamente, porque Jesus não apenas faz milagres, ele é o milagre. Como o cristão moderno pode honrar a Jesus? Em João 11:35, Jesus chorou. Este é o versículo mais curto da Bíblia, mas talvez um dos mais profundos. Nele vemos o Deus Todo-Poderoso que não é indiferente à dor humana, que não observa de longe, mas se envolve, se comove, chora com os que choram. Jesus sabia que ressuscitaria Lázaro em poucos minutos, mas mesmo assim chorou. Por quê? Porque honrar a Jesus não é apenas reconhecer seu poder, mas viver conforme seu coração. E o coração de Jesus é cheio de compaixão, de verdade, de vida. O cristão moderno, em meio a uma geração fria, rápida e egocêntrica, é chamado a viver de forma diferente, como alguém que honra a Jesus não apenas com palavras, mas com atitudes diárias. Honramos a Jesus quando confiamos nele mesmo sem entender. Marta e Maria haviam enviado o recado: Senhor, aquele a quem amas está doente. João 11:3. Elas esperavam que Jesus viesse logo, mas ele demorou 4 dias. Aos olhos humanos foi tarde demais. Quantas vezes nos sentimos assim? Esperamos respostas rápidas, soluções imediatas. Mas honramos a Jesus quando dizemos: mesmo que pareça tarde, mesmo que eu não entenda, eu confio em ti. A fé que honra a Cristo é aquela que permanece mesmo quando a lógica falha. Quando mantemos nossa fidelidade apesar da dor, estamos dizendo: Jesus, tu és digno. Honramos a Jesus quando tiramos a pedra. Jesus mandou que tirassem a pedra do túmulo. Ele poderia fazê-lo sozinho, mas quis que participassem. Da mesma forma, ele deseja que cada cristão remova barreiras da própria vida, mágoas, pecados ocultos, incredulidade, frieza espiritual, para que a vida dele possa se manifestar plenamente. O cristão moderno honra a Jesus quando escolhe viver em santidade, quando decide obedecer mesmo que doa, mesmo que vá contra a corrente do mundo. Honramos a Jesus quando testemunhamos o milagre que ele fez em nós. Lázaro saiu do túmulo. Ele não ficou escondido. Pelo contrário, sua vida se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. Muitos passaram a crer em Jesus por causa dele. João 12:9-11. O cristão moderno é chamado a fazer o mesmo, viver de forma que o mundo veja Cristo em sua vida. Honramos a Jesus quando nossas atitudes, palavras e escolhas apontam para Ele. Não é preciso ser pregador. Basta ser verdadeiro, ser luz, ser sal. Mostrar, com simplicidade e firmeza, que há um Salvador que transforma, cura e ressuscita o que estava morto.
Jesus ainda chama você para fora do túmulo. Talvez você esteja lendo esse texto e sentindo que algo dentro de você morreu. Sua fé já não é a mesma. Sua esperança se foi. Seu coração está cansado, ferido, endurecido. Você até crê em Deus, mas está distante, como se vivesse em um túmulo interior. Mas Jesus ainda chora por você. Não com lágrimas de desespero, mas de amor. Ele sente sua dor. Ele te vê. E ele te chama pelo nome como chamou Lázaro. Vem para fora. Saia do lugar da escuridão. Saia da culpa. Saia do medo. Saia da morte espiritual. Jesus não quer apenas te consolar. Ele quer te dar uma nova vida. Hoje você pode honrar a Jesus com a maior decisão que um ser humano pode tomar, entregando sua vida a Ele, reconhecendo-o como seu Salvador e Senhor. Diga a Ele agora mesmo: Senhor Jesus, eu reconheço que estou longe de Ti. Preciso da Tua vida, perdoa os meus pecados, tira a pedra do meu coração, me chama para fora. Eu te aceito como meu único Salvador e meu Senhor. Reina sobre minha vida, hoje e para sempre. Amém. Se você orou com sinceridade, Jesus te ouviu. E o mesmo poder que tirou Lázaro do túmulo agora age dentro de você. Viva como alguém que saiu da morte, para a glória de Deus. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Muito obrigado e até mais.